Galera do Mundo Edu, beleza? Beleza, eu sou a Dani Bressan, nós estamos no Mundo Português e hoje nós vamos falar de algo muito importante. Olha só que interessante, existem coisas que nós precisamos saber sobre a gramática para usar ou não usar lá na redação, tá certo? E é disso que nós vamos falar agora. Toca a vinheta aí. Meus queridos do Mundo Edu, olha só, hoje nós precisamos pensar assim, que nós vamos entender algumas coisas da gramática para não errar na redação, tá certo? Então o que nós vamos falar? De alguns termos gramaticais, de algumas classes gramaticais, algumas funções que são importantes na hora de escrever, porque são errinhos como estes que nós não vamos cometer, que às vezes fazem com que a nossa nota caia lá embaixo, tá ok? Vamos começar com os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos que nós usamos na redação para fazer referência a alguma coisa que foi dita, que vai ser dita, que foi dita em outro parágrafo, tem que ter muito cuidado com esses pronomes. São eles: o este, o isto e o esta, o esse, o isso e o essa, o aquele, aquilo e aquela. Como é que eu uso esses pronomes? Não sei. Vamos pensar o seguinte: este, isto, esta, só para coisas que vão ser ditas. Se eu já disse alguma coisa, eu não uso esse pronome, tá certo? Então só para aquilo que vai ser dito. Observa, isto que eu vou dizer, isto que está acontecendo. Já os pronomes esse, essa e isso é para aquilo que já foi dito, que já passou. Lembra dos dois S's do pronome? Lembra dos dois S's do passado. Por exemplo, isso que nós falamos, isso que já foi dito, esse exemplo, esse problema citado. Já o pronome aquela, aquele e aquilo é para algo que já foi citado mais longe ainda. Então não é um passado muito recente. Então, aquilo que foi dito, aquele exemplo que foi dado no primeiro parágrafo, certo? Então cuidado, muita atenção, não errem o uso desses pronomes. Outra questão muito comum em prova, que gera muita dúvida, e a gramática traz para nós regras bem específicas que serão controladas pela banca de avaliação. É o caso da colocação pronominal. Ou seja, o uso do pronome, onde eu coloco esse pronome. Estamos falando, sobretudo, dos pronomes oblíquos, o me, o te, o se, o lo, o lhe, o vos, o nos e etc. Tá? Vamos pensar assim, vamos. Pensamos o seguinte: existem muitas regras de colocação pronominal. Eu vou trazer para vocês aqui 3 regrinhas básicas que servem muito para a hora da prova. Pensamos o seguinte: pronome atrai pronome. Então, quando eu uso o pronome relativo que, por exemplo, na redação, e uso se junto com o verbo, ó, que se foi, tá certo? Por exemplo, a pessoa que se foi. Esse se tem que estar junto do que. Eu não posso botar depois do verbo, certo? Olha o erro. A pessoa que foi-se. Isso está errado. É a pessoa que se foi. Outro detalhe importantíssimo sobre pronome oblíquo é a colocação dele. As palavras negativas, os advérbios de forma geral, não só os negativos, sempre atraem o pronome para perto. Então eu não coloco o advérbio, verbo e pronome. Eu coloco o pronome junto do advérbio. Por exemplo, eu não faço isso que eu vou dizer, não faço. Nunca sabe-se o certo, nunca sabe-se o certo, isso está errado. O se tem que estar para frente do verbo, então é nunca se sabe. Não esqueça, a palavra é negativa, os advérbios atraem os pronomes para perto. E a dica maior da colocação pronominal, que jamais, em hipótese alguma, eu uso o pronome oblíquo, pronome pessoal oblíquo, em início de oração, início de período, início de frase e tampouco após a vírgula. Eu não
posso iniciar. No, no, no! Por exemplo, uma frase famosa, né? Uma frase que todo mundo conhece, mas infelizmente está errada. Eu não posso falar te amo, tem que ser amo-te. Então não esqueça, início não pode ser com te, que é pronome oblíquo, não pode ser com me, que é pronome oblíquo, com nos, com lo, com lhe, enfim. Então não iniciem na redação após o ponto final, ou seja, né, depois do ponto, e não iniciem nada com pronome oblíquo. Outro detalhe, existem 4 termos gramaticais que as pessoas têm dúvida, que as pessoas erram e nós não podemos cometer estes erros. Primeiro, a fim de junto, a fim de e a fim de separado. Qual é a diferença desses dois? Cuidado, o a fim de, quando é tudo junto, é de afinidade. Por exemplo, eu estou afim do Bussunda. O afim de separado, a fim de, tudo separado, é de finalidade, com o objetivo de. Por exemplo, o governo a fim de aumentar os impostos, enfim. Tá? Então, cuidado. Afim junto é de afinidade, junto, não esqueçam. E afim de separado é com objetivo, é finalidade. Outro detalhe que o pessoal tem errado nas provas. Cuidado na hora de escrever. Ao invés de, em vez de. Ao invés de, ao invés, com S, acento no E, de, é exatamente o contrário, oposto. Ao invés de sair, entrou. Em vez de, não são coisas opostas, é apenas uma troca, eu troco as coisas. Por exemplo, em vez de tomar banho, foi ao mercado. Ou seja, tomar banho e ao mercado não são coisas opostas. Então, em vez disso, eu fiz isso. Então, é uma coisa de troca. Cuidado com isso aí. 4 palavras, não são 4 palavras. 4 vocábulos, não são 4 vocábulos. 4 expressões que vocês devem cuidar também. A palavra através, gente, é escrita com S e acento no E. Através. Não me errem isso aí, pelo amor de Deus. Além disso, exceção e excesso, que nós vemos muitos erros. Exceção é com E, X, C, E, cedilha, tio no A e O. Excesso, não esqueçam, é um excesso, tem um horror de letrinhas ali. Então é E, X, C, E, S, S, O. O 4º vocábulo, então, que há muito erro em redação. De repente é uma expressão que é escrita separada. De repente, ou seja, repentinamente. Além disso, tenham muito cuidado com o quê? Com a ambiguidade dos pronomes possessivos. Gente, pronome possessivo meu, teu, sua, nosso, vossa, são pronomes de referência. Sempre que nós os usamos, há um referente no texto sobre eles. Eu tenho que ler meu texto e ver qual é a referência. E não pode ser ambígua, ou seja, não pode ter duplo sentido. Observem o que eu vou falar agora. A mãe pediu para a filha pegar a sua bolsa. A bolsa é de quem? Da mãe ou da filha? Eu não sei. Então, na hora de escrever um pronome possessivo na redação, cuidem o referente. Vejam, releiam o texto para ver se não tem ambiguidade. Isso é errado, perde ponto e nós não queremos. Além destes pronomes, nós temos os pronomes pessoais oblíquos. Queridos, estes pronomes eles servem para substituir outros pronomes, os retos. Ou seja, o pronome o oblíquo é substituído ou substitui o pronome ele, que é um pronome reto. Para que ele serve? Para eu não ficar repetindo o pronome, senão eu vou ficar repetindo ele. Não. Então eu uso isso, é um artifício que eu tenho na redação, só que eu tenho que ter cuidado. O pronome ele e ela podem ser substituídos por o, a, lo, lá, no e na, e os seus plurais. Quando eu vou fazer uma referência a ele ou a ela, lembrem da preposição a ele ou a ela, o pronome adequado é o lhe e não mais o.
Cuidado! E usem adequadamente esses pronomes. Não existe a expressão que eu vou usar agora, não existe. Ele não viu ela. Isso não existe. O certo é, ele não a viu. A gramática traz para nós uma regra importantíssima e que é motivo de erro sempre em redação. Não podemos cometer esses erros. É o caso de dois verbos bem específicos. O verbo haver e o verbo fazer. Mas esta regra que eu vou falar agora só vale, cuidado, só vale para o verbo haver e o verbo fazer se eles tiverem ideia, o haver de tempo passado ou de existir e o fazer de tempo passado. O verbo haver, quando tiver ideia de tempo passado, há muito tempo, há com H e A, há muito tempo o Brasil tem sofrido consequências. Parará, tarará. Ou o verbo haver no sentido de existir. Há pessoas, há motivos. Esse verbo jamais vai para o plural. Cuidado! O verbo fazer, quando tiver sentido de tempo passado ou tempo decorrido, em hipótese alguma pode ir para o plural. Observa, faz anos que o Brasil está sofrendo com a corrupção. Não é correto, fazem anos. Esse verbo fazer não vai para o plural. Outra coisa que nós devemos cuidar, a concordância entre o sujeito e o verbo ligado a esse sujeito. Ou seja, o sujeito é aquele que ou pratica a ação verbal ou sofre essa ação verbal. Sempre que vocês escreverem na redação um sujeito e um verbo, cuidem a concordância. O verbo deve concordar com o núcleo deste sujeito. Há outras regras além dessas que virão em outras aulas, mas essa é a principal. Vou repetir, o sujeito e o verbo devem concordar entre si. Por exemplo, todos os brasileiros que faz parte. Tá errado, é todos os brasileiros que fazem parte. Fazem porque são os brasileiros. Quando vocês escreverem, façam toda a releitura do texto e cuidem essa concordância, que é bem importante. Outro assunto que é tema, né, sempre de discussão, é a questão do uso da pontuação. Mas agora eu vou falar de 3 casos especiais que são casos de uso de vírgula. Em hipótese alguma, seja como for, eu não posso separar o sujeito do seu verbo por uma vírgula. Não posso. Então, gente, não interessa o tamanho do sujeito da oração de vocês, não separa do verbo, tá certo? A não ser que tenha algo intercalado ali. Mas o sujeito e o verbo, ou seja, o sujeito e o predicado, não podem ser separados pela vírgula. Vou dar um exemplo para vocês de sujeito extenso e que não pode ser separado por vírgula, porque geralmente o pessoal acha o quê? Ah, tem muita palavra, eu vou botar vírgula. Não, gente, que isso? Existe regra, tá? Então olha só o exemplo. A maioria da população moradora da cidade de São Paulo faz questão de etc. A maioria da população moradora da cidade de São Paulo faz questão. O faz está longe, né? Mas não tem vírgula. Tu não pode fazer o seguinte, a maioria da população moradora da cidade de São Paulo, vírgula, faz questão. Não, tá? Cuidado com isso. Além disso, nós temos advérbios, certo? Hoje em dia, atualmente, é evidente, com certeza, certamente, enfim. Queridos, advérbio, quando vier no início da oração, início da frase, ele vai estar deslocado, portanto, nós usaremos vírgula. Sempre eu vou usar vírgula? Não é sempre. Eu uso vírgula obrigatória se o advérbio é extenso, tiver mais de 2 palavras. E tem uma vírgula facultativa, ou seja, eu coloco se eu achar necessário, se eu tiver até 2 palavras. Por exemplo, todos os dias pela manhã, vírgula. Todos os dias pela manhã, tudo isso indica uma circunstância de tempo adverbial, vírgula obrigatória, mais de 2 palavras. Agora, se eu escrever pela manhã, a vírgula não é obrigatória. Na pior das hipóteses, na dúvida, coloca a vírgula que não está errada.
Queridos, agora sim, um uso de vírgula que tem que ter muito cuidado. Vamos falar de duas classes gramaticais. Duas palavras que são escritas iguais, mas fazem parte de classes gramaticais diferentes. O que, a palavra que, pronome relativo, que eu sei que é pronome relativo porque eu substituo por o qual. E o que, conjunção integrante, que eu substituo pela palavra isso. O que, pronome relativo, vou dar um exemplo. A casa que comprei. A casa a qual comprei, certo? A vírgula para esse pronome é só, eu coloco entre vírgulas, a vírgula antes do que, e eu vou colocar o que eu vou falar entre vírgulas. Só se for uma explicação, uma coisa a mais, certo? Se for uma restrição, se somente aquilo que eu estou falando, somente para aquilo vale, aí não tem vírgula. Exemplo. A vida que levamos no Brasil é boa. A vida, a qual, no caso, vida, né? A vida a qual levamos no Brasil é boa. Qualquer vida é boa? Não. Só a que levamos no Brasil. Então não tem vírgula nesses Qs aí. Não tem vírgula aí. Não posso fazer a vida, vírgula, que levamos. Não, não, de forma alguma não. Quando eu quero restringir uma informação, eu não uso vírgulas. Agora, cuidado. Se eu quiser dar uma informação a mais, por exemplo, Dani, que é professora de português, vírgula. Dani, vírgula, que é professora de português, vírgula. Esse que é professor de português é uma explicação a mais sobre a Dani, então eu uso as vírgulas. Queridos, agora cuidado, porque existe o que eu substituo por isso. Por exemplo, sabemos que no Brasil, sabemos isso sabemos. Este que é conjunção integrante e neste que não tem vírgula antes. Então, cuidado, eu não posso falar assim, ó, sabemos, vírgula, que no Brasil, não pode colocar vírgula, tá certo? Então, é sabemos que e segue a tua oração, segue escrevendo. Então, cuidado, o que pronome relativo terá vírgula se for uma explicação, se for uma restrição, não. O que conjunção integrante não tem vírgula. Além disso, o uso da tão famosa crase. Meus queridos, pensem o seguinte, crase é usada com palavras femininas, não com palavras masculinas, e a crase é usada antes, obviamente. Agora, cuidado, quando a palavra feminina estiver no plural e o A no singular, não tem crase nesse A, por mais que pareça que tenha. Observa. O governo entregou a escolas públicas. O governo entregou a escolas públicas. Este A não tem crase, porque o A está no singular e escolas está no plural. O problema da crase é quando não usar, porque na maioria das vezes a gente sabe usar crase. A pessoa diz assim, não, Dani, eu não sei usar. Não, vocês não sabem não usar a crase. Esse que é o problema. Então, olha só. Não se usa crase de forma alguma, então, repetindo, com palavras masculinas, pronomes indefinidos e verbos. Observem com palavras masculinas. Chegou a tempo de resolver. Esse a não tem crase porque tempo é uma palavra masculina. Com pronomes indefinidos, mesmo que sejam femininos, por exemplo, o governo entregou a toda a população. A toda a população. Este a não tem crase porque toda é um pronome indefinido. Além disso, antes de verbos, meus queridos, não tem crase. Um exemplo com o verbo prestes a terminar o ano. Ok? Repetindo, prestes a terminar o ano. Este a não tem crase porque terminar é verbo. Nós não podemos cometer esses erros, tá certo? E aí, meus queridos, uma questão gramatical que é tendência de erro e nós não podemos fazer isso. O uso dos meus amigos, os porquês. Porque é mesmo. E é desse jeito, é mesmo, e é porque é mesmo. Uma dica fácil, rápida e eficiente para vocês. Nós temos 4 porquês, certo? Então vamos nos concentrar. Os 2 primeiros, muito fáceis, e depois os outros 2 mais ou menos. Por quê? É desse jeito e é porque é. Vamos falar dos 2 primeiros que são bem fáceis, certo? Vamos lá? Porque, junto e com acento. Este porquê é o único que vai para o plural. Então, se vocês estão em dúvida na hora da prova, este porquê dá para colocar no plural. E eu posso substituir este porquê pela palavra
o motivo ou por a razão. Exemplo, não entendemos o porquê dos porquês caírem no Enem. Não entendemos o porquê, tudo junto com acento. Não entendemos o motivo, a razão, certo? O outro porquê é separado e com acento. Ele é utilizado no final das orações. Então, cuidado, observe o exemplo. Temos que estudar português, vírgula, por quê? E o ponto de interrogação. Ele é um porquê da pergunta e serve para ficar no final da frase. Agora os dois porquês que mais geram dúvida aí pro pessoal. Bom, o porquê junto e sem acento é o porquê igual a pois. Então eu vou dizer, não estudamos muito porque não conhecíamos o Mundo Edu. Não estudamos muito, pois não conhecíamos. Agora vocês já conhecem, vão se atracar a estudar, tá? Então, pois, porquê junto, sem acento. O último porquê, então, que gera um pouquinho de dúvida, talvez seja um pouquinho mais difícil esse porquê, é o porquê separado e sem acento. Observem, existem 3 maneiras de usar esse porquê. A primeira, que ele sempre venha no início de uma pergunta. Quero perguntar alguma coisa, uso no início. Por que estudar tanto? Certo? Bom, o segundo modo é quando eu uso uma pergunta indireta, ou seja, não sabemos por que estudar tanto. Não sabemos por que estudar tanto. É uma pergunta indireta. E o último caso, quando eu substituo o porquê pela expressão pelo qual, pela qual. Por exemplo, a prova do Enem é a prova porque esperei. A prova do Enem é a prova pela qual esperei, ok? Eu sou acostumada a falar tanto que eu falo pelos cotovelos. Faz umas boquinhas aí pra mim, que eu vou tirar uma foto. Faz umas boquinhas que eu falo pelos cotovelos. Meus queridos do mundo português, mundo Edu, mundo tudo. Gente, a aula tá terminando. Hoje nós falamos de algumas questões gramaticais bem específicas que nós usamos na redação. Uma gramática aplicada ao texto da redação. Revisamos as questões dos pronomes, a colocação desses pronomes na redação, o uso da vírgula, o uso dos pronomes possessivos e suas ambiguidades, o uso da crase, alguns termos que eu tenho que ter muito cuidado porque são parecidos, mas têm significados diferentes. Ou seja, alguns detalhezinhos que enriquecem o nosso texto e fazem a nossa redação chegar lá no topo, lá na nota 1000, tá certo? Eu vou ficando por aqui, mas segue o nosso blog, segue o nosso site, segue o plano de estudo, segue tudo para o Enem ser nota 1000. Valeu? Um beijão! Tu tá aí ainda? Então, meu querido, minha querida, meu guerreiro, minha guerreira, faz o seguinte, vai aqui, ó, dá um like, vai lá, compartilha esse vídeo, gostou? E depois faz o seguinte, se inscreve lá, acessa, faz tudo que tem direito, maravilha de Mundo Edu, tudo que tu precisa para esse Enem ser nota 1000, tá certo? Eu vou ficar esperando. Foi lá, deu like, compartilhou, se inscreve, tá certo? Grande abraço.